Então vamos procurando nos interiorizarmos, nos elevarmos através da prece para passarmos para nossa irmã Sueli. Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de participarmos desse estudo, aonde viemos buscar respostas a tantos porquês na nossa atual estadia terrena. Abençoa-nos, Senhor, e que essa reunião possa transcorrer em clima de muito aprendizado para todos nós. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Celi. Vamos lá, né, Celi? Vamos. Boa tarde para todos nós. Cá estamos dando sequência ao estudo que estamos fazendo sobre reencarnação. A gente não tem pressa, né? Como falamos, nós vamos ficar algumas reuniões nesse assunto, porque nós vamos abordar também algumas partes, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que está claro demais, né, o conceito da reencarnação. Há quem diga, mas isso é coisa de interpretação. Sim, é de interpretação, mas tem momentos ali que não tem como interpretar diferente, né? Porque não tem metáfora ali, porque Jesus falou por metáfora, tudo a gente sabe, né? O Velho Testamento nem tanto, mas o Novo Testamento tem muita conotação ali, tem muita alegoria. Jesus falou por parábolas, né? No Velho Testamento a gente não tem nem tanto, está tão claro isso. Aliás, o Velho Testamento, eu não sei se alguém aqui tem assim, contato, lê, porque as pessoas costumam pegar mais o Evangelho, né, tradicional, o Novo Testamento, a Boa Nova. Mas o Velho Testamento tem algumas passagens ali que eu, quando leio, eu falo, não, eu não estou lendo isso aqui, não posso estar. É um tratado de corrupção aquilo. É uma coisa terrível, né, e violência, né, tem muita. E aí a gente fica imaginando, né, essa situação que para eles era tranquila. Incesto, filhas tendo filhos dos pais, né? Tem muita coisa, está lá, é só pegar e ler, né? E aí a gente fica imaginando o que a gente está passando hoje, não é nada novidade. E nós não estamos inocentes aqui nessa situação na qual estamos vivendo, né? Ficamos com esse slide aqui, como explicar, porque terminamos falando sobre a questão da unicidade das existências, que se choca com a justiça divina, e quando íamos passar para o item, como explicar, né? Ali, o quarto, como explicar a injustiça e as desigualdades sociais, deu a hora e a gente teve que parar. Pois é, se deixar a gente vai falando, esquece da hora, mas a gente tem que ter disciplina, né? Que também ninguém aguenta ficar ouvindo a pessoa falar muito tempo. Aí a gente teve que parar. Foi até providencial, porque realmente nós estamos numa festa bem chegada à materialidade, né? O carnaval, ele traz uma conotação assim, quase que violenta, no sentido de violentar princípios, né, que a gente vê acontecer. Eu não sei, aliás, a gente até sabe, porque essa festa, ela está sempre muito ligada à libertinagem desde o início, né, desde o princípio, de quando ela surgiu. Na verdade, ninguém sabe muito bem a origem, né, dele. Estudos dizem que era para festejar as colheitas, é por isso que ela tem relação, né, na questão da Semana Santa e depois
a Quaresma, tem aí um tempo, né? Essa festa ela foi marcada aí nesse período pela própria igreja. Mas o povo romano, ele festejava essas colheitas em cima de carros muito assim, cheio de apetrechos, igual o nosso, de alegorias e muitas coisas. E muita gente em cima também bebendo muito nesses carros e com pouquíssima roupa, né? Hoje as pessoas se escandalizam ainda, não sei por quê, que ainda se escandalizam quando aparecem as pessoas muito desnudas, né? No carnaval, mas isso é tão antigo, é muito antigo, é tão antigo quanto a civilização. Elas já faziam isso, né? As mulheres já faziam isso na festa de barro, na festa do vinho, sempre foi assim. Ficavam sem roupa em cima dos carros, gritando obscenidades, tanto homens quanto mulheres. Então, isso não é uma novidade para a gente. Então, o carnaval, ele sempre esteve muito ligado a essa coisa da libertinagem, né? Tudo pode, tudo é possível, e ainda a gente ainda continua com essa história, porque a gente vê, é até engraçado. A gente vai à rua, a gente vê umas coisas, as pessoas fazendo umas coisas com um comportamento que a gente fica pensando assim, gente, se filmar e ela se vir depois, ela vai ficar com vergonha. Porque são coisas que ela não faria, aquela pessoa não faria, aquela pessoa que a gente conhece não faria. E às vezes é engraçado, não é nem nada assim ruim, não, mas é diferente. Então, não sei o que dá na cabeça de algumas pessoas que tudo pode, até em termos de roupa, não é? Às vezes a pessoa nunca botou um estilo de roupa nesse período, põe, né? E fica estranho, fica umas coisas, é esquisito. Aí eu ainda fico pensando, se ela tivesse na consciência ali, no estado normal, ela não ia botar, não. Umas coisas a gente acha até graça. Então, o carnaval ele tem essa conotação. Os espíritos dizem que a vibração fica muito baixa. Mas tem que ficar, porque é muita bebida, né? As pessoas bebem muito e ficam emocionadas, ficam sem noção de muita coisa por conta dos efeitos aí do álcool, né? Chega a ser engraçado. Não tem nada contra o carnaval, gente. As pessoas que são normais, que gostam de carnaval, é legal se desfilar numa escola de samba. Os desfiles, a gente fica falando, gente, é muito dinheiro jogado fora, muita coisa. Mas vamos ver pelo lado cultural, quanta cultura tem. A gente fica sabendo, né, nos desfiles das escolas de samba, as grandes escolas, né, que fazem uma pesquisa mesmo, assim, muito tempo, de coisas da história que a gente não sabia, que a gente não conhecia, personagens que a gente não sabia nem que existiam, que deram grandes contribuições à cultura. Então é bacana, eu acho interessante, né, e colocar assim no visual aquilo que está no papel. É muito difícil, tem que ser artista mesmo, é um trabalho muito importante. Emprega muita gente trabalha, né, nessas épocas, então não tenho nada contra isso. Eu acho uma festa que se não fosse tão regada aí ao álcool para botar as pessoas bem alteradas, seria muito interessante. Né? Porque é bonita, é uma festa bonita e tem muita cultura nela. Mas tem algumas coisas que realmente as lojas têm que botar um plástico colado nas portas por causa de xixi. Que entra por baixo da loja, vai por baixo. Olha, não precisa disso, mas é o quê? Né? Nós estamos num planeta de provação e expiação, somos espíritos inferiores, então não tem, né? A gente está muito de acordo aí com o nível evolutivo. A gente vai aprendendo as coisas, vai crescendo, vai evoluindo, vai ver o que não deve fazer, mas ainda estamos num planeta, sim, de provação e expiação. E nessa época, muita coisa ruim acontece, né? Por conta da intolerância de muitas pessoas, por conta da emancipação através do álcool, que vai fazer bobagem.
Então, a gente fica, quantos inocentes morrem? Ora, vamos pensar, o inocente de hoje é o culpado de ontem. Nós estamos vivendo uma época, não é só questão dessa festa, em todo o tempo, né? Que as pessoas estão perdendo realmente aquela responsabilidade mesmo. Perdendo não, né? Porque são coisas que a gente não perde, mas não estão se preocupando mais com isso, né? Verniz social já não tem mesmo. Elas estão totalmente assim intolerantes, não estão se esforçando, ninguém está piorando, não. É que havia uma preocupação, né, com ainda em se mostrar como é na verdade, aí botavam uma máscarazinha, um vernizinho social. Isso não é bom, porque isso também não é uma virtude. Mas a gente ainda contava assim, se a gente pisasse no pé de alguém e pedisse desculpa, mesmo que ele não desculpasse, a pessoa falava ali que desculpou, né? Ainda tinha isso. Hoje não fala mais não, porque não se preocupa mais com isso. Vai falar, pisa no meu pé, não olha onde anda, ainda pede desculpa? Ué, a gente vai fazer o quê? Aconteceu, ninguém foi lá de propósito pisar no pé da pessoa, né? Há um tempo atrás, acho que um jovem, um estudante, não sei, ele levou um tiro porque ele pisou no pé de alguém dentro do ônibus. Aí a gente fica imaginando essas coisas e fala assim, meu Deus, como explicar a injustiça, porque é injustiça, né? Quando acontecem essas coisas, a gente fica imaginando, é uma injustiça de Deus. A gente tem tantas coisas que a gente não consegue explicar acontecendo no mundo. Nós estamos num momento em que nós vemos mães, né, na vigília de seus filhos, de suas crianças, de seus adolescentes, mortos por bala que não sabe de onde que veio, mortos na cama, dormindo. Né? Foi uma criança, um homem foi morto junto com o bebê enquanto dormia na cama dele. Então são coisas que a gente fica imaginando. Isso não é injusto, né? Quando a gente imagina assim, que a gente vê os atributos de Deus, a gente aprende isso, todas as religiões ensinam esses atributos de Deus. E não é só porque a gente ouviu, porque a gente aprendeu ali, alguém falou, está escrito não sei aonde aí, que a gente aceita. Não, a gente observa e analisa a criação, esse universo perfeito, tudo é perfeito. Um cientista é capaz de saber quando que um cometa vai passar, a hora certinha que ele vai passar pela Terra, que ele vai entrar na nossa órbita, tudo bonitinho, tudo perfeito. Né? Então, essa perfeição tem que ter sido criado por alguém perfeito. E quem é perfeito, absolutamente perfeito, para poder criar isso, a gente já até falou aqui recentemente, trouxemos alguns itens, né, para explicar sobre essa questão do universo ter sido planejado, ter sido criado e ser mantido por uma inteligência superior, é o que os espíritos, é que os cientistas e os físicos estão chegando à conclusão. Não estão descobrindo Deus, o Deus das religiões e provando nada, mas sim provando que tem, né, uma inteligência suprema nesse controle todo aí. E a gente constata isso não só porque a gente é pequeno perto desses físicos, desses cientistas todos, mas eles, alguns que não são nem mais materialistas, porque entenderam que tem alguém no controle aí. Então, o materialismo realmente vai caindo, vai sendo derrubado pelas próprias pesquisas científicas, né? Por isso que Kardec coloca na obra, né, que fé inabalável, somente aquela capaz de encarar face a face a razão, em todas as épocas da humanidade, quer dizer, em qualquer tempo, qualquer descoberta, né, a fé que a gente tem nesse ser, nesse Criador, nessa inteligência suprema que é a resposta à primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, né? O que é Deus, não é nem quem, para não personificar, é o que é.
E eles respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, quando a gente vê isso, essa inteligência suprema, essa causa primária que tudo criou com uma perfeição absoluta, por que deixa? Porque se está no controle de tudo, mantém o universo, nós somos sua criação. E os mais importantes, porque somos os únicos da criação capazes de fazer considerações sobre esse Criador, que sabe que existe, que sabe que vive, que sabe que morre. Né? Morre, tem consciência da morte. Né? Os animais não têm consciência da morte, não. Tá? Esse princípio espiritual, quando passou, até estava lá no reino da inteligência inferior, eles não têm consciência do que seja a morte. Sabem por intuição, por instinto, que tem algo acontecendo com eles. A gente já falou sobre isso aqui. Né? Os animais sabem quando não estão mais em condições de viver. Eles sabem disso intuitivamente, instintivamente. Então, muitos deixam de comer, deixam de beber a água, porque eles veem que não tem mais condição deles continuarem vivos. Então, eles mesmos, eles vão provocando neles mesmos a destruição de toda a organização física, né? Porque eles sabem instintivamente que eles estão muito doentes. Então, raramente, tanto que quando um animal não está comendo, quando o animal não... É o primeiro sinal de uma doença, quando ele não come. Pode ser uma coisa simples ou uma coisa mais séria. Então, quando ele não se alimenta, quando ele recusa, pode contar, pode levar. Alguma coisa errada tem, porque ele não deixa de comer. Não são como nós que deixamos de comer porque a gente não quer engordar, né? Ou melhor, a gente come e quer emagrecer, melhor falando assim. Mas eles não têm essa consciência, não. E aí, quando está bem doentinho, muitos saem de casa, não querem morrer no ambiente em que eles vivem. Né? Nós tivemos um assim, um cão muito lindo, viveu 15, acho que ele estava com 16 anos, com muita artrose, ele quase não estava podendo andar. Quando meu irmão chegou em casa, que abriu a porta da garagem, que botou o carro, que ele veio encontrar, enquanto meu irmão entrou com o carro e estacionou, ele saiu. Quase ele não podia andar e não encontramos. Ele ligou para mim, eu saí também com o meu carro, nós fomos pela redondeza, não achamos mais ele. Né? Ele não quis morrer lá. Estava muito próximo realmente, porque ele sabia. A gente já estava sentindo que ele estava indo, né? Mas ele saiu. Gatos fazem muito isso também, né? Então, eles sabem, mas não é consciente. Eles não têm consciência disso. Nós temos. Nós temos consciência da vida e da morte. Eles só têm consciência da vida enquanto os animais, enquanto eles estão no corpo. Saiu dali, eles não têm consciência como nós temos. Por isso que eles não reencarnam. Né? Eles não têm essa coisa, porque eles não têm essa memória que foram nossos bichinhos, certo? Vão fazer tudo parecido? Vão, porque é instintivo, eles são guiados pelos instintos, então eles são muito iguais. Mas não quer dizer que seja aquela alminha ali, que está ali, que vai lembrar que, eu fui cachorrinho nessa casa. Não, não tem essa consciência. Mas nós temos. Então a gente fica imaginando, poxa, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos deu o poder ilimitado do raciocínio, da inteligência, nos criou para o bem maior, o bem supremo, a plenitude, para a plenitude da escolha, né, para a felicidade plena. E por que deixa acontecer tanta coisa ruim com a gente? Né? Que deixa. Deixa. Né? A gente não ia deixar. Ora, se a gente estivesse lá numa pracinha, eu gosto muito desse exemplo, de vez em quando eu uso. A gente vai numa praça com as crianças brincando, nos brinquedinhos lá. As mães conversando, as babás também conversando, olhando, mas sempre acontece uma distraçãozinha,
ou das mães, ou de quem está ali com as crianças, quem é responsável, aí a bola sai. Chuta a bola e ela vai para a rua. A criança vai correndo atrás da bola, isso é muito natural. Né? Eu me lembro que quando eu comecei a dirigir, meu marido ainda falava assim para mim, Celi, preste bem atenção. Onde tem bola, tem uma criança atrás. Preste atenção nisso. Você viu uma bola, para, diminui, preste atenção, porque tem criança atrás. Né? E tem, sempre tem, ou criança ou alguém, que a bola ela não quer estar por acaso ali, né? Então a gente fica naquela preocupação e tudo, mas sempre uma distraçãozinha, aí vai a criança correndo atrás da bola, vai a bola para a rua e está vindo o carro. Alguém vê, seja quem está no parque, ou quem está atravessando, ou seja quem for, vê. O que essa pessoa vai fazer? Ela não vai nem pensar se ela vai morrer atropelada ou não. Ela quer salvar aquela criança. Ela vai sair correndo, ou vai gritar com a criança, vai sair correndo para empurrar a criança. Muitas vezes acontece dela tirar a criança do carro e morrer. É injusto? Aos olhos do mundo, poderia até ser, né? Ai, gente, Deus deixou, ele estava salvando a criança. Assim como um bombeiro entra dentro de uma casa em chamas para salvar alguém e morre lá. Né? Isso é da vida, isso faz parte. E aquela pessoa que está vendo a criança que vai ser atropelada, quem de nós não evitaria se pudesse? Eu não conheço ninguém. Por pior que seja essa pessoa, ela não vai ficar sem fazer nada. Ela vai ver aquilo, ela vai, nem que seja instintivamente, ela é até instintiva, ela não vai nem raciocinar. Ela vai fazer alguma coisa que tiver ao alcance dela. Às vezes não salva, às vezes até morre por salvar. Aí a gente fica pensando, onde está Deus? Ele podia. Ele não pode derrogar a lei, né? Mudar o trajeto. Poder pode, mas ele não o faz. Por quê? São leis da natureza e ele não vai derrogar. Não tem necessidade, ele tem outros meios, não é? Então, uma bala que foi liberada da arma, ela tem uma trajetória para seguir. Ela vai seguir a trajetória dela. Mas o que pode ser feito para evitar? Alguém empurra aquela pessoa, tira a pessoa da trajetória da bala, pode até receber a bala por ela, ou é o caso do carro, o carro está seguindo. Ele às vezes não consegue parar, dependendo da velocidade. Né? Então, Deus não derrogaria as suas, mas ele tem, logicamente, como evitar, como a gente também tem. Nós não hesitaríamos em salvar alguém, principalmente essa criança. E por que Deus ia deixar aquela criança morrer? Por que ela brincando no parque, uma criança jovenzinha, uma criança, né? Ou um jovem, às vezes, na mira da arma de alguém, num assalto, é aquela criança que está num playground e recebe uma bala perdida. Aquele casal há pouco tempo que estava lá comendo pizza numa pizzaria. E algumas pizzarias têm uns brinquedos para as crianças brincarem. E a menina estava brincando num deles, a garotinha. Sem nada perigoso. Sem nada perigoso. Normalmente esses brinquedos ficam do lado de fora. Os pais estavam comendo a pizza dentro e olhando a criança brincar. De repente, um barulho, a criança cai, o pai olha, vê alguma coisa, quando pega a menina baleada, morta. Morreu. Não deu nem tempo de ser socorrido. Então, olha só, aí a gente continua naquela coisa, que de Deus, onde ele estava. Porque eu garanto que se esse pai pudesse ter evitado a morte dessa filha, ele ia evitar. E Deus não evitou. Aí entram essas coisas, é uma injustiça morrer salvando alguém? Estou salvando, por que Deus também não me salvou? Né? Ou então, dentro de uma tragédia, né, num momento que estão, né, um avião que caiu, um ou dois se salvaram, ou então aquele não pegou o avião, perdeu a hora. Aí tem sempre alguém. Não, foi a mão de Deus que tirou ele lá de dentro. Foi a mão de Deus que impediu ele de subir naquele avião. Então a mão de Deus só gostava daquele, né?
Deus só se preocupou com aquele. Deus não se preocupou com os outros trocentos que estavam lá. Não, ele era o preferido. Os outros preteridos e ele o preferido. Aí a gente vai ouvindo essas coisas, a gente fica, meu Deus, o que é isso? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. É injusto isso. Aí, vamos para os atributos de Deus. Aqueles que a gente aprendeu e aqueles que a gente tem certeza, como os físicos têm, que esse universo é mantido por uma força superior, a gente também tem certeza disso. Então, alguém que é absolutamente perfeito. Se é absolutamente perfeito, é soberanamente justo e bom. E para ser assim, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Está em todos os lugares, vê tudo e pode tudo. Ah, mas aí não dá para conseguir entender isso, né? Então é nesse momento que a gente começa a entender que uma vida só não é possível. Esta alma que está ali, seja num corpinho infantil, seja no corpo de um adulto, de um idoso, não importa, não foi criada no momento do nascimento. Ela pré-existia. Ela já viveu, acumulou dívidas, apenas mudou de estado, né? Ora é espírito na dimensão espiritual e ora é alma encarnada num corpo físico. E para quê? Para o reajuste com as outras almas que prejudicou. Então essas atrocidades que a gente vê acontecer nesse mundo, por obra da inferioridade humana, né, da falta de responsabilidade de muitos, isso tudo não acontece com ninguém por acaso. Não há injustiça, há justiça. Como assim? Deus permitindo que essa alma resgate um passado de erros. Esteja ela num corpinho infantil, num corpo adulto ou de um idoso, não importa. Então, sem a ideia da reencarnação, não dá para conciliar Deus com a injustiça e com as desigualdades sociais. Ora, se não houvesse a reencarnação, haveria a unicidade de existência, que a gente comentou na semana passada. Então, Deus seria injusto. Por quê? Por que uns com tantos e outros sem nada, se eles foram criados como uma folhinha branca no momento do nascimento? Deus escolheu, então ele tem seus preferidos. Ele tem aqueles que ele gosta mais, né? Ele tem aqueles que ele ama. Ah, mas Deus faz sofrer a quem muito ama. Eu ouvi isso de um pastor que trabalhava comigo. Aí eu falei, então eu não quero que ele me ame, não. Quero ficar fora do amor dele. Você está fazendo uma heresia, está falando uma heresia. Eu falei, eu não. Se ele fica fazendo sofrer quem ele ama, eu não quero que ele me ame, não. Aí eu ainda falei com ele, eu falei, cara, pensa, que pessoa inteligente que você é. Eu admiro a sua inteligência, mas isso aí não dá para entender. E não dá, a mim não dá, né? Para mim não dá para entender isso. Então a gente fica imaginando que não há injustiça nesse mundo. Porque esse Criador, soberanamente justo e bom, ele não é pior do que eu que ia salvar a criança. Ele não salvou por uma razão muito maior que eu não sei. E ela precisa daquilo. Então, é o mal que é o remédio. Ela precisa se livrar de um câncer na alma. Porque no corpo, o corpo morre, né? Vai para o laboratório aí da natureza, para o fogo ou para a terra, seja para onde for, não importa. Tá lá, mas e a alma? Se ela não resgatou, ou se ela fez o que não devia fazer, ela mantém esse câncer no perispírito. Ela precisa se livrar dele. Como que ela vai se livrar desse câncer? Através da reencarnação. Ela vai reencarnar
seja um câncer material ou moral que ela vai ter, ela vai resgatar. E ela não vai resgatar isso de uma maneira sorridente, como se ela estivesse num parque de diversões. Ela vai resgatar através da dor. É o espinho na carne, que ela espetou e feriu a própria carne, agora ela tem que dar conta da sua. Então isso é tão simples, é tão lógico, né? A gente não tem outra explicação para a injustiça e as desigualdades sociais. A desigualdade não é o problema. O problema é a injustiça que faz que a gente não assista àquele que tem menos. A desigualdade social é por conta da não aquisição de virtudes das almas encarnadas, né, dos espíritos encarnados, que ao encarnarem não fazem toda a parte necessária, então adquirem poucos conhecimentos, pouca evolução, e assim vai. Então, aquele que faz por onde de ter, aquele que trabalha tem salário. O que não trabalha, se ele não estiver fazendo falcatrua, ele não vai ter nada. Ele não trabalha, ele não ganha, ele não trabalha, não ganha. Então é justo pagar salário para aquele que trabalha e para aquele que fica sentado o dia inteiro sem fazer nada? Não, não é justo. Então a desigualdade é importante porque ela é o efeito da boa ou da má escolha que as almas fazem no mundo. Então, ela é importante para pressionar as almas à evolução e também proporcionar oportunidades de quem tem mais ajudar quem tem menos. Então, o problema não é a desigualdade, ela é, inclusive, veículo de evolução. Agora, a injustiça social é, mas a injustiça social somos nós que fazemos, ela não é de Deus, é nossa. A gente não faz nada, a gente enterra nossos talentos, né? E depois reclama de nas encarnações seguintes não ter nenhum, né? Porque a gente não multiplica os nossos talentos. A parábola dos talentos, ela mostra isso. Nós não vamos nos deter nela, que não é o nosso momento aqui. Mas ela dei uma lida na parábola dos talentos, que ela mostra isso aí. Aquele que não multiplica os seus talentos, ele acabará ficando sem o pouco que ele tem. Isso é uma justiça, né? Então, não há injustiça no mundo. Há a justiça de Deus sendo aplicada na pena de talião aplicada por Deus, não aquela de Moisés, que era olho por olho e dente por dente, não é assim. É a que Deus aplica, que é uma pena melhorada para nós, para que a gente possa resgatar aquilo que nós fizemos de errado. Então, as crianças que recebem uma bala na cabeça lá no playground, deitadinhos no berço, né, que tem uma morte súbita, né, que aquelas mortes súbitas dos bebês no berço, a criança nasceu sem nenhum problema, mas vai lá, às vezes morre e não sabe o que aconteceu. É uma morte súbita, né? Aí muitos falam que é por causa da posição da criança, né, pressionando a veia, seja o que for, não importa. Aconteceu. Né? Então, tudo isso é para que aquela alma que está ali, que não é um bebê, é uma alma antiga, uma alma que já foi criada há milênios, possa resgatar um passado, e a família toda que está envolvida com essa alma está envolvida nesse processo evolutivo aí, nessa necessidade aí kármica, que não foi por acaso que escolheu esta ou aquela alma para compor a sua família no palco do mundo aqui. Então, não tem muito que a gente não entender aí não. Né? Tá bem lógico, é uma explicação muito lógica. Deus não quis assim. Quem quis assim fomos nós quando erramos e temos que resgatar nosso... Deus não tem culpa quando a gente vai para uma loja e faz uma compra gigantesca e não tem dinheiro para pagar. Deus não tem culpa disso, não. Vamos ser processados. Antigamente o cobrador batia na porta, botava os cachorros atrás dele. Hoje é processo.
né? É processo. Está com o nome no SPC, vai ter que pagar. E se entrarem com uma ação, vai até preso se não pagar. Então, Deus não tem culpa disso, não. Deus não comprou nada. Né? Ele não tem culpa. Assim como Ele não tem culpa dos erros que a gente comete. Ele nos deu um grande presente que foi o livre-arbítrio e a gente não está sabendo usar. Muitas vezes a gente não sabe usar. Então, se compromete e aquele que compra tem que pagar. Não tem jeito. Pode até parcelar, né? Em várias prestações. São as encarnações todas que a gente vem achando que a gente está pagando tudo que deve, né? Tá nada, está pagando uma só, uma prestaçãozinha só. Vai reencarnar muitas vezes para pagar todas as faturas. Mas a gente chega lá. E não precisa correr. Precisa correr. Como o Magui sempre me lembra, vivemos séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim. Então não precisa correr. Ela não essa não fica velha não, tá? Essa dívida. Porque aquelas que a gente faz no mundo, elas ficam, né? Depois de um certo tempo não pode nem mais prender o sujeito, porque ela caduca. Agora essa com Deus, não. Com a nossa consciência também não. Então, é a justiça de Deus se fazendo em nós. Como explicar também as teratologias físicas, vai cair nessa parte toda que a gente já comentou, porque uns nascem todos deformados e outros lindos e maravilhosos, né? E é problema para a vida toda. Tanto que os pais, quando sabem que agora com tantos exames, a gente sabe o que a criança tem lá no útero, muitos até optam pela cirurgia intrauterina, aí, e outros, né, até pelo próprio aborto, porque não quer uma criança deformada nesse mundo. E eles alegam que não é porque eles não querem cuidar da criança, é que se é difícil a vida para uma pessoa perfeita e normal, imagina para quem não é. É difícil, sim, muito difícil. Mas é o resgate. É o resgate dessa alma. Ela escolheu isso. Então, aquela deformação horrorosa que a gente vê nas pessoas foi escolhido por ela. Ela que escolheu assim. E ela determinou, na hora da união dos gametas masculinos e femininos ali, ela determinou aquele espermatozoide que carregava o problema para poder se unir ao óvulo, que mais envelhecido também, que vai dar problema para que ela pudesse ter a doença que ela escolheu ter para resgatar o passado dela. Isso tudo está em jogo, a gente nem imagina o que acontece no laboratório do mundo dos espíritos, né, da dimensão espiritual. É um espetáculo. É uma perfeição só, a gente nem imagina. Então, essas teratologias, se não tivesse reencarnação, seria mais uma injustiça de Deus, que criou um todo deformado e criou um tão bonitinho, tão normal, e o outro com um problema mental, o outro sem cérebro, né, os anencéfalos, o outro que a mãe pegou zika e a criança tem a microcefalia. É tanta coisa, tanta doença ruim que a criança nasce com ela, e a gente fica pensando que de Deus seria uma injustiça. Então a gente já sabe que ele não é injusto, então só a reencarnação para explicar isso, né? E as marcas de nascença justificadas pela lembrança de vidas passadas? Olha, a medicina já fez de tudo para explicar as marcas de nascença e não consegue. Eles não têm uma explicação. Não tem. Existem muitas pesquisas nessa área, mas eles não têm explicação para determinadas marcas de nascença. Marcas, às vezes, e cicatrizes internas de tiros, alcançando determinado órgão. Né? E aí, há pouco tempo, o menino que tinha uma cicatriz de um tiro, ele tinha uma cicatriz no corpo, e quando ele foi analisado, o órgão interno dele apresentava também uma cicatriz que aquilo não poderia ser feito no mundo, porque ele morreria, não teria como consertar um coração furado, né, ali da maneira que foi. Não tem explicação para isso. Não tem. E o menino não tinha nada.
Ele não sofria de nenhum problema. Ele tinha marca no corpo. E ficava falando para a mãe que tinha levado um tiro. E a mãe falava, mas meu filho, você nunca levou tiro. Ele falou, eu levei, ó, tem aqui. Mas quando que você levou esse tiro? Isso tem pouco tempo que apareceu esse caso aí, foi bem conhecido. Ele falou, foi nos Estados Unidos, esse menino não é aqui no Brasil. Ele falou assim, mas eu era um policial. E eu morri com um tiro aqui. Aí ele deu todos os dados, quem ele era, nome dele, tudo. Foram constatar realmente que aquele policial existiu e tinha aquele nome, né? E a medicina não explica, não tem, está em estudo o caso, né? E outros casos que a pessoa não lembra quem foi, esse menino lembrava, tem outros que não lembram, mas que carregam a cicatriz no corpo físico, a marca, né? E algumas com correspondência no órgão também, e outras não, só na parte mais superficial. Não explicam. E é realmente uma coisa que trouxe... mas precisa disso? Não, não precisa. Não precisa disso. Mas como é o espírito que, através do perispírito, daquela organização fluídica, né, que vai para parte dela, aos poucos, né, vai para o útero, formar com o material genético oferecido pelos pais o corpo que vai servir de instrumento para ela, naquela vida, se aquilo impactou muito, ela própria pode fazer essa marca nela. No próprio organismo, ela quer isso, ela deseja. Se foi um impacto muito grande, algo que fez que ela até resgatasse um passado de dor, aquilo para ela é um prêmio. Como acontece aqui na Terra, muitas vezes, uma pessoa que tem uma cicatriz feia e ela não quer cobrir. Ela tem o maior orgulho dela, porque aquela cicatriz deu a vida para ela. Há pouco tempo, uma mulher, uma cicatriz muito grande de uma cirurgia de coração, uma moça muito bonita. E aí ela usa decotes pronunciados, um corpo muito bonito. Aí perguntaram a ela numa entrevista, porque é bem visível a cicatriz dela. Aí ela fala assim, isso é meu orgulho. Aí fala, mas por que você não faz uma tatuagem? Ela falou, porque eu quero que ela fique aí visível. Se eu fizer uma tatuagem, ela vai sumir. Eu quero olhar para ela todos os dias e agradecer a Deus por ela estar ali, porque é ela que me deu a vida que eu tenho hoje. Então, da mesma maneira que aquela pessoa tem orgulho da marca que lhe proporcionou continuar na vida, o espírito também, ele pode ter também orgulho daquele momento que o levou de outra vida para o além, que nessa ele imprime a própria marca, que é orgulho para ele. Ele resgatou uma dor, ele resgatou um passado delituoso. Então a medicina não explica, só a reencarnação para ter essas explicações para a gente poder aí, né, entender um pouco mais desses fatos. Deus, na sua justiça, não podia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas, mas criou, né? Criou. Criou a luz do mundo. Ele criou todas as almas simples e ignorantes. Mas Jesus, o único Filho de Deus, a gente ouve isso, chega a me dar uma coisa por dentro, que eu fico pensando, gente, eu sou filha de quem então? Se ele é o único Filho de Deus, quem somos nós? Somos filhos de quem? Não é? Jesus, um espírito magnânimo, mas não nasceu assim, não foi criado assim, não. Ele foi criado igualzinho a gente, simples e ignorante. Fez a sua caminhada evolutiva, evoluiu, chegou ao nível de relativamente perfeito para dirigir mundos, como a Terra, por exemplo, que é um plano inferior. Ele foi aquele encarregado de coordenar a evolução desse planeta que a gente vive, que a gente tanto ama e que destrói ao mesmo tempo. A gente faz com a Terra
igualzinho aquela história daquele que um rabino contou, que a pessoa foi para um supermercado e comprou peixe. Ele perguntou por que a pessoa tinha comprado peixe. Ela falou, porque eu amo peixe. Aí ele falou, você ama o peixe. Então, você ama o peixe, você vai comê-lo. Você ficou feliz que alguém o matou, que alguém o tirou da água, matou para você comer, porque você ama o peixe. Quem ama não mata e não destrói. Então você não ama peixe, você gosta de comer peixe, mas você não ama o peixe. Igual que a gente fala, eu amo o meu planeta. Não ama não, destrói. Quem ama não mata. Não, eu era tão apaixonado, foi por isso que eu matei a minha namorada, a minha mulher, ou ela também, a ele. Não, não foi por isso não. Quem ama não faz isso. Você está equivocado com esse sentimento aí, né? Porque o amor não leva à morte nem à destruição. A gente só tem que lembrar de uma coisa que a reencarnação também explica, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, o conceito de amor. O que é o amor? O amor é o sentimento por excelência, mas é o instinto elevado à altura do progresso feito. Então ele tem várias fases, mas o amor ideal não destrói, não mata, porque ele é o incondicional. Né? Então, enquanto ele está condicionado a alguma coisa que leva a gente a fazer o que não deve fazer, é porque a gente está com ele pouquíssimo evoluído, né? Com os nossos instintos muito fortes ainda, que fazem que nós não possamos controlar as nossas emoções. Aí a gente faz bobagem. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Quem ama, né, não destrói. Então, nesse caso, né, Deus não faria almas defeituosas e outras boas, de forma nenhuma. Jesus foi criado simples e ignorante, igualzinho que nós fomos. O que pode ter acontecido com Jesus é dele não ter nunca usado o livre-arbítrio dele de maneira equivocada. Isso pode ter acontecido. Porque os espíritos, eles não têm que passar pela fieira do mal, e sim pela da ignorância. O mal é o resultado do mau uso do livre-arbítrio. Se eu utilizar sempre bem a minha liberdade, eu não terei desenvolvimento nenhum de mal em mim, de jeito nenhum. Eu só desenvolverei o mal, que não foi criado por Deus, quando eu uso mal o meu livre-arbítrio. Então, Deus, na sua justiça, não poderia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Criou todas simples e ignorantes e entregou a cada uma o grande presente, o livre-arbítrio, para que cada uma possa operar a sua evolução. Reconheçamos, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única capaz de explicar aquilo que, sem ela, é inexplicável. E é o que a gente está vendo aqui nos estudos que a gente tem feito. Né? Tem algo que não dá para explicar. Aliás, podemos dizer que 90% das coisas que estão acontecendo no mundo não dá para explicar. Somos vítimas? Não. Somos vítimas de hoje e culpados de ontem. Toda essa corrupção que a gente está vendo no nosso planeta, as pessoas, as almas que estão aqui, são inferiores como nós somos. Quem garante que se nós estivéssemos na posição deles, também não estaríamos fazendo o mesmo que eles ou pior? Porque a gente acha que tirar uma caneta, um bloquinho de uma repartição e levar para casa, que não é roubo, é sim. Você não comprou? Você não gastou nada para comprar aquilo é da empresa? Se você está levando, é roubo. Se ninguém te deu, se ninguém te presenteou e você tirou lá aquela canetinha, é roubo. Se você não devolveu um troco, é roubo. Se você trocou etiqueta dentro do supermercado, é roubo. Ah, mas eles têm muito... Não importa. Se fosse assim, o rico teria que ser roubado. Então, é roubo.
A gente acha que não. A gente só acha que roubo são milhões. Quem rouba uma caneta rouba bilhões se tiver oportunidade. Então vamos pensar a respeito disso. Somos espíritos inferiores, estamos num planeta inferior. Então a gente tem que reconhecer que a pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que sem ela é inexplicável. Estamos vivendo hoje nessa balbúrdia que nós estamos vivendo aí, economicamente falando, politicamente falando, porque a gente já está resgatando algo que a gente fez igualzinho. E até faria de novo nessa, se tivesse chance. Tem hora que eu me sinto um Martim Afonso de Souza reencarnado. Vocês estudaram isso, tá? Todo mundo estudou capitanias hereditárias na aula de história. Eu quase morria de tédio. Era um livro desta grossura e escutava um professor. Aliás, aquele professor Valtim, você lembra dele, Ângela? Professor Valtim? Ele tinha uma aparência assim, fisicamente com o Zé. Ele era assim, mais baixinho, ele era gordinho. Ele era um excelente conhecedor da história, mas era péssimo professor. A gente tinha que ficar escutando ele falar. Eu lembro dessas coisas, tá vendo? Teve alguma utilidade, né? Eu tinha horror daquelas aulas de história. Eu tinha horror do professor Valtim, tadinho, que Deus o tem, que deve estar lá com ele. Mas era assim, eu me lembro. Aí eu digo assim, eu devo ter sido Martim Afonso de Souza, né? Olha só, gente, capitanias hereditárias. Assim como tem salário vitalício hereditário, vai passando, né? De pai para filho, e fica ali, alguns não casam para não perder. Olha o ranço das capitanias hereditárias. Hereditário, tá lá, tá atrás. Então a gente pensa que nós somos inocentes agora, somos nada. Somos muito culpados. Muito culpados. O Brasil é extremamente comprometido com isso. Né? E a gente que estava lá nessas histórias todas. E agora a gente está aqui, graças a Deus, com a oportunidade de resgatar nosso passado delituoso, né? Reconheçamos, então, né, que ela é a única capaz de explicar. Não tem outra coisa para explicar o que acontece. Que é eminentemente consoladora e conforme a justiça mais rigorosa, sendo para o homem a tábua de salvação que Deus lhe concedeu na sua misericórdia. Ah, eu adoro isso. Sabe por quê? Realmente eu fico pensando, gente, eu tive a devolução de Deus para o meu coração quando conheci a doutrina espírita. Eu vi que ele não é responsável por nada, que ele nunca me mandou desgraça nenhuma. Deus nunca me mandou desgraça nenhuma. Graças a Deus, eu não tive nenhuma desgraça, mas se tiver, é para resgatar algum passado. Eu não sei exatamente o quê, mas como ele é soberanamente justo e bom e a sua criação não deixa dúvida, é porque realmente eu mereço, de alguma forma, passar por isso ou por aquilo, né? Bem, aqui nós temos, só vamos começar, mas não vamos analisar tudo, porque esse encontro de Jesus com Nicodemos é muito importante, é o mais importante relato sobre reencarnação. É o documento, para mim, dentro do Evangelho, mais rico nessa ideia, mais claro também com a ideia da reencarnação. Vamos ler, mas não vamos analisar, porque a nossa hora está chegando. Olha só. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele era doutor em leis. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa frase está claríssima, não tem metáfora aqui. A metáfora, quem colocou fomos nós.
Nós que, ao interpretarmos isso aqui no mundo, erramos, né? Não os espíritas, mas aqueles não reencarnacionistas. Perguntou Nicodemos. É tão clara que olha a pergunta que Nicodemos fez para ele entendeu. O que Jesus estava falando? Olha lá. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Tem metáfora onde aqui? Ele entendeu tão bem o que Jesus falou que ele se surpreendeu. Ele falou, será que ele está falando isso mesmo? Ele deve ser doido, né? Eu sou velha, eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe, como? Tanto que ele entendeu. Quer dizer, isso aqui não deixa a menor dúvida. Olha lá. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui que está o problema para as interpretações, dando o batismo para isso. Mas nós vamos interpretar isso semana que vem e ver que não tem nada a ver com batismo. O que aqui ele deixa bem claro, ó, ele continua sendo claro. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem de onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, terça-feira, a gente vai começar analisando o que é da carne, o que é do Espírito, é Espírito. O que é água. Não vamos esquecer que água é o primeiro elemento que se conheceu e para eles a terra é água, a vida nasceu ali. Então, vamos interpretar muito direitinho isso aí semana que vem, se Deus nos permitir, estar aqui para continuar esse estudo, que é esse encontro de Nicodemos, esse daí e a transfiguração de Jesus são os mais claros, claríssimos, sem nenhuma metáfora, sem nada que possa nos dizer. Isso não é a reencarnação, porque é. Muita paz para todos.